Isso aqui, ó, é corretor de imóveis. Quais são os fatores que influenciam para você calcular o valor do metro quadrado para você vender um imóvel? Como é que você calcula o valor do metro quadrado? É eficaz isso? Por que que alguns prédios, inclusive, um imóvel menor pode valer mais do que um imóvel maior? Dá para levar ao pé da letra essa questão de valor de metro quadrado? Onde você busca essa fonte de preço? O que você argumenta com um proprietário, com um cliente comprador que fala para você, poxa, mas o valor do metro quadrado aqui está mais caro. Ou com um proprietário, poxa, mas o valor do metro quadrado está muito barato se comparado a outra coisa. Como é que você lida com isso? Vale a pena você usar só esse método para avaliar? Ou é uma simples conferência? Qual o método mais eficaz e mais simples para nós, corretores de imóveis, avaliar imóveis? Me chamo José Florencio, sou corretor de imóveis há 24 anos e um dos pilares da minha metodologia é a questão da precificação do imóvel em faixa de valor correto, desde o início do trabalho, convencendo o proprietário quanto a esse valor, desde o início. Isso, meu amigo, te bota muito na frente, se antecipa. Aquela venda que talvez você esteja fazendo aí durando 2 anos para você vender o imóvel, tudo porque você não sabe avaliar e mais, você não convence esse proprietário quanto a esse valor real de venda. Se você consegue fazer isso logo no início do trabalho, você facilita demais o teu processo de venda daquele imóvel. E tem muitos bons avaliadores, inclusive, pessoas que fizeram um curso de perito avaliador, que são ótimos para apresentar laudos para um juiz, mas não conseguem convencer, argumentar com proprietários quanto ao valor. Às vezes, fazendo com que os proprietários fiquem até pau da vida com eles, pela forma como ele passa a avaliação. Se você quer ter acesso à minha metodologia completa, e nela eu tenho lá um módulo só de avaliação, que eu ensino você a fazer a avaliação pelo método comparativo e também pelo retorno da locação, é o método mais fácil de avaliar imóveis. Às vezes, você não tem o valor de venda de outros imóveis na região, mas você sabe por quanto é alugado. Se você sabe o valor que o imóvel é alugado, você consegue tirar a proporção dele para venda. Cara, é um método muito fácil. Às vezes, eu avalio o imóvel sem ver, só sabendo o valor da locação. E eu acerto, tá bom? Se você quer ter acesso a toda a minha metodologia e também aprender a avaliar dessa forma comparativamente e pelo retorno da locação, vai na descrição do vídeo, vem comigo para a Escola do Corretor de Imóvel, que lá eu te ensino isso e muito mais. Inclusive, a você detectar proprietários que vão aceitar essa avaliação ajustada e os proprietários que não aceitam. E que aí você não fica dando murro em ponta de faca. Vai lá na descrição do vídeo e vem comigo. Lá na descrição do vídeo tem também um link de um grupo no WhatsApp chamado Os Guardiões. Vem comigo para ele, que lá eu tenho dado algumas dicas extras, mostrado aqui algumas questões da imobiliária, alguns tópicos de negociações mais profundo, eu tenho distribuído lá, tá bom? Se esse vídeo foi útil para você, seja útil para o vídeo, compartilha ele com os colegas que estão começando, que estão sofrendo aí porque não sabem avaliar imóveis. Comenta aí, ajuda para que a plataforma entregue para outras pessoas. Eu contribuo com conteúdo e você contribui com o seu engajamento. Se você for novo por aqui, dá uma moral e se inscreve no canal. Eu ia gravar até um outro vídeo, mas hoje eu fui fazer uma visita num imóvel de 419 metros, que a princípio que eu achei que fosse um filé no preço que ele estava, mas eu estou vendo que não, porque existem outros fatores no imóvel que não é só o metro quadrado. A compra de um imóvel é ad corpus. O que é ad corpus? É o cliente se sentir bem no imóvel e não somente ele comprar a metragem. Então eu tenho percebido que ao longo dos meses que eu estou trabalhando esse imóvel, e eu já reajustei, já caiu bastante e eu vou ter que cair mais, que existem outros fatores que influenciam essa questão de preço. Eu me lembro que lá no início, quando eu fiz a minha primeira avaliação para o proprietário, ele achou que o metro quadrado estava muito barato, mas eu consegui contra-argumentar com ele. E hoje eu entendo
por que que aquele imóvel não consegue ser vendido. É um imóvel que está na quadra da praia, tem uma boa estrutura de piscina, churrasqueira, sauna, tá? Isso na cobertura, tem um bom tamanho, porém tem uma boa sala, porém ele tem um outro tipo de cômodos que acaba depreciando que a gente consiga vender esse imóvel numa faixa de maior valor. Então, quando o cliente olha a metragem que eu anuncio nos anúncios, o cliente, opa, é uma oportunidade. A venda está saindo perto de R$5.000 o metro quadrado. Ou seja, um imóvel na quadra da praia de Copacabana, numa rua excelente, com a metragem, com o valor de metro quadrado, está saindo próximo de R$5.000. E existem outros imóveis com uma metragem parecida, sendo vendido em preços muito maiores. Imóveis, muitas vezes, até que oferece menos. Mas esse imóvel tem um conjunto que acaba fazendo com que poucas pessoas se atraiam por ele. Gosta do tamanho, mas não da distribuição do imóvel. Então, isso influencia diretamente o valor do metro quadrado, que é a qualidade da distribuição de um apartamento. Detalhe, quanto maior a metragem de um imóvel, menor é o valor do metro quadrado. Por quê? A quantidade de pessoas que tem para adquirir um imóvel acima de um determinado valor é muito menor do que o outro. Por exemplo, eu tenho apartamentos aqui em Copacabana, em ruas mais distantes da praia, em ruas menos valorizadas, com a metragem menor, que eu consigo vender facilmente com valor de quase R$20.000 o metro quadrado. São imóveis menores. Os imóveis menores, você tem mais pessoas para compra. Então, o valor do metro quadrado do imóvel menor é um valor maior, por ter uma maior concorrência. Uma outra coisa importante é a fonte, onde você está buscando o valor desse metro quadrado. Você está buscando essa informação nos portais de imóveis, só que ali são preços de anúncios, não são preços de venda. No anúncio está um valor que não é o valor real de venda, às vezes 10, 20, 30% a mais. Então, se você calcula o valor de um imóvel através do valor de anúncio, você erra, e erra feio. Você precisa ter a informação, talvez, real, de quanto foram vendidos imóveis naquela região. E aí, talvez, você se aproxime mais da questão. A outra questão é que, por exemplo, um imóvel que tenha uma vista muito boa, ele pode ter uma metragem menor, mas valer mais do que um outro com a metragem no mesmo prédio maior. Por exemplo, eu tenho um imóvel aqui que é uma rua paralela à praia. Então ele fica de esquina. Lateralmente, os imóveis lateral vê o mar. E os imóveis de frente para a rua não vê o mar. Então, só que os de frente para a rua são imóveis com 240 metros. E lá, o valor máximo que a gente tem conseguido ali é até 1.500.000 no máximo. E já os imóveis laterais com vista para o mar, os imóveis têm 158 metros e conseguem ser vendidos com valor até acima de 1.500.000. Olha aí, por conta de uma questão de preço de vista. A vista influencia muito o valor do imóvel, consequentemente, ele vai aumentar o valor do metro quadrado. O andar do imóvel é importante, por isso aí que os empreendimentos dos imóveis mais próximos do Play têm um valor e os andares altos têm outro valor. Então é importante você ponderar isso sempre. Você tem que ser frio. Na hora que você for ver um imóvel, você tem que entender que um imóvel de andar baixo, por exemplo, próximo de um Play, ele tem um valor inferior ao andar mais alto. Então, você não pode pegar simplesmente o valor do metro quadrado do andar alto e aplicar no de baixo. Você tem que ter ali um jogo de cintura para entender a depreciação e precificar corretamente. Outra coisa é a distribuição. A distribuição é muito importante. Uma coisa é um imóvel de 100 metros muito bem distribuído.
onde a planta é boa, a sala é quadradona, os quartos são separados da sala, tem suíte. Outra coisa é um imóvel no mesmo prédio, de repente com 120 metros, mas com uma planta onde você tem pilares, onde você não tem possibilidade de fazer suíte, onde você tem uma sala com um cantinho lá, que aqui no Rio a gente chama de jardim de inverno, ou também de cachimbo, e também, por exemplo, portas dos quartos virados para a sala. Então, a distribuição do imóvel, quando ela é bem feita, um imóvel menor pode valer mais do que um imóvel maior. A argumentação com o comprador. Outro dia eu peguei um cliente aqui, fiz a visita no imóvel com ele, que o imóvel tem uma metragem menor do que a realidade. E ele falou assim, não, eu só compro imóvel baseado na metragem do IPTU, essa metragem aqui é pequena, o valor do metro quadrado está saindo por tanto, eu não vou comprar esse imóvel. Tentei argumentar, falar, mas o imóvel nessa metragem, o senhor não há de convir que não teria uma sala desse tamanho, não teria, o senhor pode trazer aqui uma trena aqui, o senhor vai ver, a gente pode medir. Não, porque na hora de eu for revender esse imóvel, ninguém vai querer me pagar o valor que ele vale por conta da metragem do IPTU. Falei, tudo bem, eu vi que ele não ia comprar nada. Aí eu peguei de raiva, eu tenho a chave de um outro imóvel, que a metragem no IPTU é maior do que a realidade do imóvel. Porém, o imóvel, a sensação é menor. E aí eu liguei para ele e falei, seu fulano, tô com uma oportunidade aqui, um imóvel com a metragem no IPTU de tanto, muito bom. A metragem maior do que aquele, inclusive com a chance da gente fechar um imóvel num preço menor. Vamos ver, foi ver. Quando ele foi ver lá, ele falou, mas aqui não tem a metragem que tem no IPTU. Eu falei assim, isso que eu estou lhe falando. O importante não é o que está no IPTU. Aqui no Rio tem uma variação muito grande, aqui em Copacabana, alguns metragem com IPTU menor e é maior, às vezes tem uma metragem maior e ele é menor. Então não é isso. O cliente compra, na verdade, pelo ad corpus. Ele me argumentou aquilo da questão do IPTU porque convia ele para tentar um desconto maior, mas eu não foi dado porque não conseguiria chegar no preço que ele queria. Então, é isso. A compra de um imóvel não é o metro quadrado. Ela é ad corpus. Você entra no imóvel e você se sente bem. A gente estava trabalhando um imóvel aqui, a gente vendeu um imóvel, e no IPTU consta uma metragem de 110 metros quadrados. Na hora que o corretor trouxe para cá, ele, o imóvel tem 110 metros quadrados. E a gente começou a trabalhar. O preço está bom. Começamos a trabalhar. Fez o vídeo e tal, não deu para ver o tamanho do imóvel, a sensação, mas aí a gente começou a fazer visitas no imóvel e a gente começou a perceber que a metragem que estava no IPTU era superior da realidade. E por isso a gente não estava conseguindo fazer com que os clientes compradores se interessassem pelo imóvel. O cliente interessado ia lá, olhava e não queria comprar. E aí o que a gente fez? Nós contratamos um arquiteto para que ele fizesse. Aqui quase os imóveis não têm planta, são imóveis muito antigos. Fizemos a planta do imóvel e encontramos uma metragem de área útil de 88 metros quadrados. Então, a sensação que os clientes tinham no imóvel era uma sensação inferior, porque quando a gente anuncia por 110, que está no IPTU, o cliente ia visitar o imóvel com essa perspectiva. Um cliente mais exigente, que queria uma sala maior, queria os quartos maiores. O que nós fizemos? Nós mostramos para a proprietária que o imóvel dela não tinha aquela metragem real, reajustamos o preço, começamos a levar clientes no valor daquela metragem menor, falando que no IPTU tinha 110, e lá o cliente foi poucas visitas e o cliente comprou. Ou seja, às vezes o trabalho, aliás, a maioria das vezes, e vocês aproveitam isso muito pouco, o trabalho de quebra de objeções com o comprador não vai funcionar. O segredo é você ir no proprietário e argumentar com ele e equacionar o preço do imóvel para o valor que vale. Às vezes, a quebra de objeção com o cliente é só ajustar valor, porque não existe imóvel ruim, existe imóvel fora do preço. Eu, particularmente, eu nunca avaliei um imóvel com preço do metro quadrado. E nunca dei essa argumentação para o proprietário. Não, aqui o metro quadrado é tanto, seu imóvel está caro. Eu não falo sobre isso. Eu uso até, assim, para fazer um comparativo, para fazer tipo um noves fora. Primeiro eu avalio o imóvel, para depois encontrar o valor por quanto que está saindo o metro quadrado.
também na hora que eu vendo. Aí eu tenho certeza, pô, o imóvel aqui foi vendido com metro quadrado de tanto. Aquele imóvel, que tem as características dele, da planta, da distribuição, do andar, da vista, da qualidade do imóvel, da qualidade do prédio, do valor de condomínio. O valor de condomínio tem influenciado muito os valores dos imóveis, mas eu uso só para comparativo, porque, na verdade, para o corretor de imóveis, o método mais eficaz de avaliação, depois do retorno da locação, que pouca gente usa, que eu ensino lá no meu curso, é o método comparativo. E o método comparativo requer mais prática, mais do corretor atuar numa determinada localização, para que ele possa compreender o preço dos imóveis que estão sendo vendidos naquela região, não aquilo que ele tem visto nos anúncios de jornais. Por isso, quando eu vejo alguns corretores tentando trabalhar imóveis numa região que ele não está habituada, cara, está perdendo tempo a maioria das vezes, cara. Se dedica no seu quadrado. Eu aqui procuro me dedicar no meu quadrado, aqui no bairro, aqui mais próximo da imobiliária. Tem corretor que fica tentando vender imóveis para cliente em outro estado, em outro município, em outro estado, em outra cidade, em outros bairros, e você não sabe o valor real. Então você precisa saber avaliar imóveis pela forma comparativa. E a avaliação comparativa requer muita sensibilidade, porque você não avalia a construção só, você não avalia só a qualidade da obra, você avalia o conjunto, a localização, a porta de entrada do prédio, o ponto da rua onde o imóvel está, o andar do imóvel, a vista, a distribuição da planta. Por último, eu falo se o imóvel está reformado ou não. Às vezes isso é o que menos influencia na hora da avaliação. Além disso, método muito fácil de avaliar é quando você avalia pelo retorno da locação. Mas isso daí eu só ensino lá no curso. Se você quiser aprender, e também o principal, convencer proprietários quanto ao valor real de venda, vai na descrição do vídeo, vem comigo para a Escola do Corretor, que eu te ensino, tá bom? Se esse vídeo foi útil para você, contribui com ele, faz o triplo C, curte, comenta, compartilha com outros colegas que estão chegando. E se você for novo por aqui, dá uma moral, se inscreve no canal, bate no peito aí e diz, ó, isso aqui, ó, é corretor de imóveis. Um abraço.